No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 9. Êxodo, capítulo 25, versículo 9. Diz assim: conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O verso anterior, o verso 8: e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abrimos a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, mas o que nós queremos mesmo é que o Senhor abra nossos olhos, abra nossos ouvidos para ouvir, nossos olhos para ver. Queremos ter mesmo uma revelação nessa manhã juntos, desta grandeza do que o Senhor quer nos falar. Espírito Santo que unge, vem Tua unção sobre nós nessa manhã. Espírito, auxilia-nos agora, para que toda a verdade nos seja dada a respeito desta palavra. Espírito Santo, nos conduz agora numa graça tremenda, irresistível graça. Conduza-nos, Espírito Santo, de tal maneira que, à medida em que a Tua palavra é ministrada, o poder da palavra entre, a vida da palavra entre, e em nós haja uma profunda mudança. Senhor, em nome de Jesus, pela Tua palavra que é viva e eficaz, haja fruto, haja vida, haja restauração, haja cura, haja cura. Senhor, em nome do Senhor Jesus, enquanto a Tua palavra é ministrada, o poder de cura flua nessa manhã, o poder de libertação flua nessa manhã, o poder da graça do Senhor flua, o poder de revelação haja sobre nós, o Espírito de revelação e de sabedoria flua sobre nós nessa manhã. Oramos para uma manhã onde os olhos serão abertos, ouvidos também, o entendimento também será aberto. Uma manhã do Senhor, uma manhã para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, esse aqui é um texto bíblico, Êxodo 25, em que o Senhor começa a trazer umas recomendações ao povo de Israel, o povo que está aqui chegando no Monte Sinai e recebe a lei de Deus. E dentro da lei de Deus vai receber agora aqui uma ordem para construir um santuário. Construir um santuário. Veja aí no versículo 8: me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Esse santuário será um santuário portátil, um santuário em que vai se montar e desmontar. É um santuário que vai caminhar com o povo pelo deserto, onde os levitas é a tribo de Levi, será responsável para cuidar desse santuário. Com certeza eu não trouxe imagem do santuário, desse tabernáculo, mas acredito eu que todos, ou pelo menos a maioria, tem uma ideia do que seja esse santuário. Feito de pele de animais,
tem uma tríplice divisão, onde tem o átrio, uma parte externa, e aí tem o santuário propriamente dito, que é dividido em duas partes, o santo lugar e o santo dos santos. No átrio fica o altar do holocausto e também a pia para lavar as mãos. Dentro do santo lugar fica a mesa com os pães da presença, fica a menorá, a lâmpada, e o altar de incenso. E lá dentro do Santo dos Santos fica a Arca da Aliança. Então este é o santuário que o Senhor pediu que Moisés construísse. Mas o que é aqui, eu diria, o grande diferencial desse texto e desse pedido, não é tanto pedir que se construa uma tenda, porque o tabernáculo é uma tenda. Mas o que torna esse texto diferente, eu diria, o que torna esse texto assim misterioso, o que torna esse texto assim, eu chamaria de especial, e que para mim é que traz o verdadeiro significado para esse santuário, para esse tabernáculo. A palavra tabernáculo é Mishkan, Mishkan, tabernáculo, Mishkan. O que torna bastante significativo o Mishkan está na seguinte frase: conforme a tudo que eu te mostrar para modelo. Nisso está o significativo. Por que é especial isso? Porque é assim: Moisés, você vai construir um santuário. Você vai construir a Mishkan, o tabernáculo. Você deve ter muitos modelos, muitas imagens de tendas. Se eu dissesse simplesmente, Moisés, para você construir uma tenda, e eu habitarei no meio dela, no meio deles, um santuário, com certeza, Moisés, você teria muitos modelos, muitas ideias de tendas. Mas o que torna esse texto muito especial é assim: você vai construir conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo. Por que isso é significativo? Por que isso é que torna esse texto muito especial? Porque, queridos, a questão aqui não é o que Moisés vai fazer. A questão aqui não é o que ele vai construir. A questão aqui é: ele vai construir conforme o que lhe será mostrado. Existe um modelo que será mostrado a Moisés. E é a partir desse modelo que lhe será mostrado é que ele vai construir a Mishkan, o tabernáculo. E por que isso é especial? Porque, queridos, esse tabernáculo, ele é um símbolo, ele é um sinal de Deus, ele é uma chave de Deus, ele é um segredo de Deus, posso dizer assim. Para quê? Para revelar como é que Deus age, não somente aqui agora, mas como é que Deus age desde o Gênesis até o Apocalipse. E como é que Deus age em nossas vidas? E como é que Deus age em nossas vidas? É assim: Deus não quer que nós façamos simplesmente as coisas, mas que nós façamos segundo
o modelo que ele vai nos mostrar. Nós não somos fazedores, nós somos transmissores daquilo que Deus é quem faz. Ele faz e Ele nos mostra. Isso aqui é uma chave, amados, para tudo na nossa vida. Nós sempre achamos que temos que fazer para Deus as coisas, como se fosse somente fazer para Ele. Mas não é somente fazer para Ele, é fazer dEle. É dEle, por Ele e para Ele. Não é o que eu farei para Ele, de algo que eu mesmo invento. É o que eu farei para Ele, de algo que dele mesmo que veio. Vocês estão compreendendo? Observe o ministério do Senhor Jesus, em João capítulo 5, versículo 19. Observe, só olhe para João 5,19. E aí você vai ter uma ideia de que o princípio do tabernáculo está aqui em João 5,19. Observe se não está aí. Não é o mesmo princípio? Disse, pois, Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Me diga se isso não é o tabernáculo. Vocês estão compreendendo que isso é o tabernáculo? Quando eu falo isso é o tabernáculo, vocês estão entendendo. Estão compreendendo? O que foi que Moisés fez? Moisés não fez de si mesmo, mas o que ele viu o Pai fazer, ele fez igual. O ministério do Senhor Jesus segue esse mesmo princípio. Qual é o princípio? O princípio de que o que temos que fazer para Deus tem que vir também de Deus. É dele que vem, é por ele que subsiste e é para ele que volta. O nosso sofrimento, a nossa ansiedade, a nossa luta toda é porque nós fazemos as coisas para Deus. Mas a gente não começa com fazer dele, de Deus. O que vem dele é abençoado. O que será para ele nem sempre é. Nem sempre tem a bênção. Mas tudo que é Deus quem fez, tem sua bênção. Não basta eu vir aqui trazer uma palavra de Deus, mas é necessário que seja uma palavra que venha de Deus, porque a palavra que é de Deus é que é abençoada. A questão do louvor, o louvor não é somente o louvor para Deus, mas o louvor abençoado é o que é de Deus e para Deus. É o louvor que o próprio Deus é quem traz o louvor, traz o cântico. É Ele quem vai dizer até que cântico é. Você pode aplicar esse princípio em tudo na vida.
no seu casamento, em tudo, no seu trabalho, em tudo. O que está sendo mostrado aqui a Moisés, amados, não é um caso isolado de Deus trazendo a um homem como é que ele deve construir um santuário. Não, Deus está trazendo aqui um modo de nós entendermos como é que ele age. O maior problema é que Deus vai trabalhar conosco e nós somos pessoas muito criativas. Pessoas que têm muita força no braço para fazer as coisas. Eu digo que isso é problema por quê? Porque para Deus realmente agir, teria que trabalhar com gente quebrantada. E não gente altiva, mas gente quebrantada de coração. Porque só os quebrantados de espírito e coração, é que recebem o que é de Deus. É fiel para guardar o que vem de Deus. Amados, quantas vezes a gente está orando e dizendo assim: Senhor, preciso de uma direção que venha do Senhor, uma palavra que venha tua, uma estratégia do Senhor, e nós ficamos impacientes aguardando, até que a gente em algum momento julga por nós mesmos que eu já sei o que deve ser feito. E quando você é pressionado pelo tempo de que tem que dar uma resposta para alguém, aí mais ainda você acaba indo na tua própria força. A maior bênção, na verdade não é a maior bênção, a única bênção tremenda é quando de fato recebemos a palavra que veio de Deus, a estratégia que veio de Deus. O povo de Israel, ao chegar em Jericó, rodeou 7 vezes aquela cidade, tocou a trombeta e a cidade caiu. Será que nós vamos rodear esse bairro aqui 7 vezes, porque aquele povo rodeou, porque está na Bíblia? E também as muralhas da impiedade, do pecado, da resistência ao Evangelho cairão? Amados, eles fizeram isso porque aquela direção veio de Deus. A bênção não está em rodear o lugar. A bênção está em ter feito isso sob a direção de Deus. Se Deus nos der a direção que vamos rodear, as muralhas vão cair. Mas vão cair não é porque rodeamos, vão cair porque seguimos a direção que veio do Senhor. Porque a questão é exatamente essa. Não é o que eu faço para Ele somente. Antes disso, é o que eu faço dEle. Vem dEle, aí agora eu faço para Ele. Você concorda comigo que para eu fazer de Deus, eu tenho que ser uma pessoa muito quebrantada de coração? Porque a gente é né? Nós inventamos tanta coisa. Observe bem o que o tabernáculo nos ensina, a Mishkan. Abra a tua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Vamos ler juntos. Hebreus 10, 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir,
e não a sua realidade. Eu estou lendo o texto aqui no telão, ó, amados. A gente tem esse benefício aqui do texto na tela, né? A minha versão diz: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Observa bem. A lei e tudo que faz parte da lei, inclusive o tabernáculo, é apenas uma sombra das coisas futuras, mas não a realidade dessas coisas. Então nós temos de um lado aqui, olha, de um lado nós temos assim, a sombra, e do outro lado nós temos a imagem real, a imagem própria, a realidade. Olha como é que é interessante como Deus nos ensina. Ainda em Hebreus, abra aí no capítulo 8, versículo 5, 8:5. Diz assim: os quais, está falando sobre o serviço dos sacerdotes, servem àquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo. Olha aqui, está voltando ao texto lá de Êxodo 25. Porque lhe foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então o que o texto está dizendo aqui? Está dizendo aqui que o que Moisés fez é apenas uma figura e sombra das coisas que estão nos céus, das coisas celestiais. Olha o que Deus está nos mostrando, amados. Eu quero muito que vocês já vão ouvindo, vão logo escutando sobre o tabernáculo, mas sempre aplicando para aquilo que falamos, para o princípio. O que Deus pediu a Moisés é assim: olha, faça isso, mas isso será apenas uma figura. A palavra figura, aqui em Hebreus 8, 5, é a palavra grega que quer dizer padrão, exemplo, cópia. O que Moisés vai fazer é um exemplo, é um padrão, é uma cópia das coisas que estão nos céus. Olha o que a Bíblia está nos ensinando a respeito de como conviver com o nosso Deus, como nos relacionar com o nosso Deus. O que vamos fazer será um padrão das coisas que estão nos céus. Por isso é que Deus nos mostra essas coisas, para que nós venhamos a trazer o padrão, trazer o exemplo dessas coisas aqui entre nós. Observa isso. No capítulo 9, também de Hebreus, veja os versículos 23 e 24. 23 e 24. Hebreus 9, 23 e 24. Diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Observa, o verso 23 está falando do tabernáculo, está falando dos móveis do tabernáculo. O verso 23 está dizendo que os móveis do tabernáculo de Moisés, presta atenção aqui, amados, os móveis do tabernáculo de Moisés foram purificados com sangue de animal, com sangue de bode, com sangue de touro, com sangue de cordeiro, com sangue de animais. Aí o texto está dizendo que essas figuras são purificadas com sangue de animais, são figuras das coisas que estão nos céus, mas
as próprias coisas dos céus serão purificadas com um sacrifício maior, melhor, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então o texto está dizendo mais uma vez, olha, mais uma vez ele está dizendo, existem as figuras das coisas e existem as próprias coisas. É que aqui não tem um lugar tão alto assim para eu poder falar andando. Mas imagina só que esse tablado aqui seja os céus, as coisas celestiais. E lá embaixo, entre nós aqui, a terra. Então olha só, as figuras das coisas, as figuras estão aqui. Essas são as figuras. E existem as próprias coisas celestiais, estão aqui. As figuras são purificadas com sangue de animais, mas as próprias coisas serão purificadas com um sacrifício melhor. Então o que o texto está dizendo? Está dizendo assim, se existem as figuras, complete a frase, se existem as figuras, existem as próprias coisas. E estas coisas foram dadas para serem modelo, para que façamos aqui exatamente conforme nós estamos vendo. Agora olha o verso 24, o verso seguinte, diz assim, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Santuário feito por mãos. Qual é o santuário feito por mãos? O santuário de Moisés. Ele não entrou no santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. A palavra figura aqui, ela quer dizer assim, correspondente, equivalente, a contraparte do verdadeiro. Mas ele entrou onde? Ele entrou no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então o que nós temos aqui? Nós temos santuário feito por mãos. Olha aqui, santuário feito por mãos. Não foi neste santuário que Jesus entrou, mas ele entrou no próprio céu. Então o texto está dizendo que quando Jesus entrou no próprio céu, ele estava entrando no tabernáculo. Um tabernáculo nos céus. E foi esse modelo celestial que Deus mostrou a Moisés, e Moisés construiu uma cópia equivalente, correspondente, para ser a contraparte do verdadeiro. Isso é tremendo. O que esse tabernáculo, o que esta revelação nos mostra? Eu diria que nos mostra pelo menos 3 grandes coisas. Primeira coisa que nos mostra, o homem é uma expressão pessoal de Deus na terra. Eu e você somos a manifestação de Deus na terra. Eu e você. Olha o que Deus pediu a Moisés, vai querer nos revelar. Olha como aquilo é uma chave, aquilo é um segredo, aquilo é uma linguagem de Deus para nos revelar coisas. Primeira coisa que ele nos revela, o homem é a expressão pessoal de Deus na terra. Aí você vai dizer, mas por quê?
que tem a ver o homem ser uma expressão pessoal de Deus na terra com o tabernáculo? Tudo a ver. Sabe por quê? Do mesmo modo que o tabernáculo de Moisés, ele é visível, mas ele é feito segundo aquilo que é invisível, também nós somos pessoas visíveis, mas fomos criados segundo a imagem daquele que é invisível, o nosso Deus. Estão compreendendo? A Bíblia diz lá em Gênesis 1, 26, você deve conhecer esse texto muito bem, que façamos o homem segundo a nossa imagem. A palavra imagem na língua hebraica quer dizer sombra. Olha aí, tudo a ver. O tabernáculo é uma sombra do verdadeiro tabernáculo. O homem, por sua vez, é uma sombra de Deus. Quem vê o tabernáculo de Moisés tem uma ideia de como o tabernáculo celestial é. Quem olha para o ser humano tem uma ideia de quem Deus é. Qual é uma grande prova de que Deus existe? É a prova de que nós existimos. Porque se nós somos uma cópia, se nós somos um equivalente, como será que deve ser o original? Veja o que a Bíblia diz a respeito do homem no Salmo 8, versículos 4 e 5. Leia lá, Salmo 8, versículos 4 e 5. Diz assim: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. E ainda mais, versículo 6: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Oh glória! Assim somos nós. Nós somos pessoas espirituais. Por que nós somos pessoas espirituais? Porque Deus é espírito. Nós somos segundo a essência de Deus. Deus é espírito, nós somos espirituais. Nós somos pessoas, seres, pessoas, personalidade. E por que nós somos pessoas? Porque nós somos segundo os atributos de Deus. Deus é uma pessoa, nós também somos pessoas. Nós somos pessoas que nos relacionamos. Por que a gente se relaciona uns com os outros? Porque existe isso de casamento, homem e mulher. Por que existe isso de relacionamento com as pessoas? Porque a natureza de Deus é uma natureza plural. Deus é um Deus que se relaciona, por isso nos relacionamos. Porque somos pessoas que criamos, criativas, que realizamos coisas, fazemos coisas. Porque Deus é criador, por causa da atividade de Deus. A atividade de Deus é criadora, por isso o homem também é criativo. Nós somos a expressão de quem Deus é. Essa é a primeira grande revelação a respeito do tabernáculo. O homem, a exemplo do tabernáculo, é a manifestação de Deus. Segunda grande verdade a respeito do tabernáculo, a respeito da Mishkan, é que tudo que é verdadeiro é celestial. Nada do que temos e que vemos é verdadeiro. Nada do que estamos aqui vendo é de fato verdadeiro. Quando alguém olha para o tabernáculo de Moisés, pode até achar que ele é real. Ele é real, ele é verdadeiro. Mas amados, se você olha para a cópia de um documento, o que seria mais real e verdadeiro? Essa cópia ou o original
de onde a cópia foi tirada. O que é mais verdadeiro? É o que dá origem ou o que é originado? O que é mais verdadeiro? É o que veio depois ou é o que veio antes? Você está respondendo? Eu estou perguntando, você está respondendo já? Você está respondendo, é o que veio antes. O original. Então, o que é mesmo a coisa verdadeira da vida? É aquilo que é do alto, é aquilo que é de cima, é aquilo que é celestial. Eu não me iludo com o tabernáculo de Moisés, de achar que ele é verdadeiro porque eu estou tocando com a mão, estou vendo com os olhos, estou sentindo com o aroma. O altar de incenso, que tem o seu aroma, o seu incenso, o meu olfato, isso é ilusório achar que aquele tabernáculo é verdadeiro, porque aquele tabernáculo é apenas uma figura, é apenas uma cópia. Verdadeiro mesmo é aquilo que não vejo. Eu devo fixar meus olhos não nas coisas que vejo, mas nas coisas que não vejo, porque as coisas que vejo são temporais, passageiras, e as coisas que eu não vejo são eternas. Amados, esse negócio é... Abra a tua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Veja a maravilha desse texto. Vou dizer a vocês que é um dos textos que eu mais... Olha, tem uns 3 textos. Você tem uns textos da Bíblia assim que você tem assim, aquele texto? Deve ter. Eu vou dizer a você qual é um dos top 5. 1 Coríntios 13. Observe, versículo 9 ao versículo 12. Diz assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Está falando de uma outra realidade. Está falando de que virá o que é perfeito. Agora observa. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Meu Deus, isso aqui olha, esse texto do apóstolo Paulo, olha, dá vontade de dizer assim, entenda, é coisa de emoção, exagero, radicalismo, coloca na conta aí do meu radicalismo. Dá vontade de falar assim, se tivesse só isso escrito, já bastava. Ele está dizendo assim, sabe o que é esse mundo que a gente está aqui vendo, pegando, sentindo, apalpando? Sabe o que é isso tudo aí ao teu redor? Essa pessoa do teu lado, essa cadeira que você senta, esse microfone, sabe o que é tudo isso aqui? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma coisa incompleta, infantil e obscura. Porque ele está dizendo assim, virá o que é completo, maduro e nítido. Oh glória! Oh maravilha! Amados, quando eu vejo o ministério do Senhor Jesus, eu vejo tudo isso em Jesus. Ele não nasceu daqui. Ele não nasceu da coisa incompleta, como nós, da coisa infantil, da coisa obscura. Ele veio do alto. Ele veio de cima. Ele veio do que é completo. Ele veio do que é maduro. E ele veio do que é claro e nítido. Ele veio, entrou aqui. E veio falar para nós de coisas espirituais.
Ele disse que se falasse conosco das coisas celestiais, usando linguagem dos céus, nós não entenderíamos. Por isso é que ele usou linguagem humana, natural, para nos falar das coisas celestiais. Oh, amados, coisa tremenda. Quando o Senhor ressuscita, e Paulo está falando da ressurreição do Senhor, ou seja, falando dessa vida em que esse corpo aqui incompleto, esse corpo infantil e esse corpo obscuro, vai chegar a um momento de um corpo completo, de um corpo maduro e de um corpo nítido e claro. Quando Paulo está falando isso em 1 Coríntios 15, ele vai dizer assim, olha, se nós vivêssemos a nossa vida somente para isso aqui, tão incompleto, tão infantil e tão obscuro, eu seria o mais miserável de todos os homens. Na verdade, há de fato uma outra vida, há uma outra realidade, não é outra vida, há uma outra realidade para essa nossa mesma vida. O tabernáculo nos mostra isso. E por último, o tabernáculo nos ensina uma coisa que vai ser o resultado das duas anteriores. A primeira é que somos a expressão de Deus, a segunda é que o verdadeiro é celestial, e agora vem a terceira, que eu considero que é o acúmulo das duas anteriores, que é assim: o natural para nós é viver de cima. O natural para a gente é viver de cima, não é viver de baixo. E quando eu digo natural, eu quero dizer assim, o que é da nossa natureza é viver de cima. Natural no sentido de é da natureza. Natural quer dizer é da origem. Quando eu digo assim, eu sou natural de tal cidade, quer dizer que eu sou originado em tal cidade. Eu nasci ali. O que a mensagem desse tabernáculo me mostra é assim: o natural é viver de cima. Natural no sentido de eu sou dessa natureza. Eu sou originado de cima. Vamos acompanhar uns textos da Bíblia aqui, que mostram exatamente isso. Primeiro, bastante conhecido nosso, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Abra aí. João 1, 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. É João 1, versículos 12 e 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amados, nascemos da vontade de Deus, por isso somos seus filhos. Amém? E quando eu digo que eu sou filho e eu nasci da vontade de Deus, quer dizer o quê? Que eu sou de cima. Minha natureza é essa. Observa 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra: pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Nós somos participantes da natureza divina. 2 aos Coríntios 5,17. 2 aos Coríntios 5,17. Também um texto bastante conhecido, que diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Efésios capítulo 2, versículo 10,
Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. O que esses textos estão falando? Todos eles estão dizendo que nós temos uma nova natureza, a natureza de Deus. Fomos criados em Cristo, logo nós somos natural de Deus. Natural no sentido de, você nasceu onde? Eu sou natural de tal cidade. É porque você nasceu ali. Mas se eu disser, sou natural de Deus, sou natural dos céus, nasci de cima. Observe João capítulo 3, versículo 3. João 3:3. O Senhor Jesus vai falar sobre o novo nascimento. E aí ele diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa palavra de novo, na verdade é uma tradução de novo para uma palavra que quer dizer de fato é de cima. O mais correto no texto aí seria dizer assim: se não nascer de cima. O que é nascer de cima? É nascer do Espírito Santo, que veio de cima. Então, se eu sou natural daquele lugar, significa que nasci ali, minha origem é ali, então eu sou natural de cima. Minha natureza é do alto. Eu não sou do tabernáculo de Moisés. Eu sou natural de cima. O que eu vou expressar aqui é segundo o que eu vejo de cima. Observe João, capítulo 17, versículo 16. Jesus falando a respeito dele e falando a respeito de nós. Ele diz: eles não são do mundo, está falando de nós, como também eu não sou. Por quê? Jesus, ele é de cima, ele não é desse mundo. E ele está dizendo que nós que recebemos a sua palavra, também não somos desse mundo, somos de cima, somos do alto. Logo, é natural para nós viver de cima. Não é sobrenatural viver de cima, é natural. É natural para nós, por causa da nossa natureza. A natureza nossa é divina, somos filhos, temos uma nova genealogia, uma nova árvore genealógica. Somos de cima, não somos de baixo. Por isso, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Oh, glória. Amém? É por isso que não existe uma vida humana sem oração. Não existe uma igreja sem oração. Por quê? Porque oração já fala de buscando as coisas que são do alto, vivendo do que é de cima. Vivendo do que é de Deus, não somente para Deus, mas de Deus. O que tem na tua casa, o teu casamento, o teu trabalho, as nossas vidas. Podemos olhar para elas hoje e falar: de fato, é assim na terra. Diga, assim na terra, como? Amados, essa oração em Mateus capítulo 6,
versículo 10, é o tabernáculo. É o próprio princípio do tabernáculo. Ali está dizendo assim: seja feita a tua vontade, assim como? O tabernáculo de Moisés foi o quê? Foi a vontade de Deus na terra, como? No céu. Há um tabernáculo no céu. Deus mostrou esse tabernáculo a Moisés. E ele construiu na terra um tabernáculo assim como é no céu. E Jesus, ao entrar, entrou nesse tabernáculo celestial. Além do véu. A palavra fala que quando ele entrou no céu, ele entrou além do véu. A palavra véu, Hebreus 6,19, a palavra véu já está se referindo ao véu do tabernáculo de Moisés. Então, há um véu nos céus e Jesus entrou além do véu. O que está acontecendo é: o que há na terra, como no céu. Vamos orar? Vamos orar agora? Deixa esse texto aí, Mateus 6,10, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Pode deixar aí. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, isso é o que nós desejamos, é o que nós anelamos, ansiamos por isso, Senhor. Vamos ficar em pé para nós orarmos, amados, em nome do Senhor Jesus. Queria que você orasse como um homem e uma mulher que vem de cima, como um homem e uma mulher que é natural do alto, em nome de Jesus. Queria que você orasse por isso agora. Você levantasse sua voz para declarar que é exatamente isso que você quer. Você quer exatamente isso. As coisas que são de Deus, não somente para Deus, mas de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Oh, aleluia. 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 Oh, Senhor, Senhor, reforma nossas vidas, transforma nossas vidas, pela Tua palavra. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos abençoar esta igreja, queremos abençoar essas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, segundo a Tua vontade. Espírito Santo que intercede por nós, segundo a vontade de Deus, intercede por nós agora. Ajuda-nos a orar agora. Espírito Santo, Tu conheces as coisas de Deus, as coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, coisas que não entraram no coração do homem. Mas diz a Tua palavra, Espírito Santo, Tu és aquele que nos revela essas coisas. Revela para nós. Ninguém conhece a mente de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está. Espírito Santo que conhece a Deus, revela-nos o coração de Deus para nós, nessa manhã. Deus, o que Tu estás querendo nessa manhã para nós, é isso que mais importa para nós. O que Tu queres para as nossas vidas, para os nossos ministérios, para essa igreja, para o nosso casamento, o que Tu queres para as nossas casas, famílias. Senhor, o que Tu estás querendo, o modelo dos céus, o modelo do Senhor. Queremos o Teu modelo. Venha mostrar a nós o que Tu queres. O Teu coração, Senhor, seja conhecido a esta igreja. O Seu coração, Senhor, o Teu coração, ó Deus, seja conhecido a nós nessa manhã.
Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos o que Tu estás querendo, queremos o que Tu estás querendo, chamamos a existência agora. Venha Teu reino, venha Teu reino, venha Teu reino, venha Teu reino para essa igreja local, venha Teu reino para as famílias desta casa, venha Teu reino para as nossas finanças, venha Teu reino para as nossas finanças, venha Teu reino para a nossa vida financeira, venha a Tua vontade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, queremos o que Tu estás querendo, clamamos pelo Teu coração, seja Teu coração revelado, seja Teu coração manifesto, seja Teu coração conhecido a cada um neste lugar. É isso que nos interessa, é isso que nos importa, ó Deus. Queremos fazer conforme o que o Senhor nos mostrar, queremos realizar conforme o que o Senhor nos mostrar. Nem sabemos nos arrepender, nem sabemos pedir perdão, nem sabemos confessar pecados. Ó Deus, mostra-nos o que confessar, mostra-nos como arrepender. Queremos o mover do Teu Espírito para arrependimento, para confissão de pecado. Queremos o Teu modelo, queremos o Teu jeito, queremos a Tua forma, queremos o Teu modo, queremos a Tua maneira, queremos o Teu reino. Governa sobre nós, ó Deus, governa sobre nós. Venha a Tua justiça para essa casa, venha Teu amor para essa casa, venha a Tua graça para essa casa, venha a Tua santidade para essa casa, venha a Tua glória para essa casa, venha a Tua bondade para essa casa, venha a Tua fidelidade para essa casa. Shekalalabahade kalabahaya, oh de kalabahasho de kalabaz, de kalabahasho de kamalabahaya. Oh, tehalabahayo shokalabaya. Oh Senhor Deus, se o Senhor não for, não sairemos. Se o Senhor não é conosco, não batalharemos. Se o Senhor não der a direção, para onde iremos nós? Se não for pela Tua palavra, por qual será? É só pela Tua palavra, só pela Tua palavra que as pessoas se rendem, só pela Tua palavra que os muros caem, é só pela Tua palavra que a vida brota, é só pela Tua palavra que as algemas se quebram, é só pela Tua palavra que a cura brota, é só pela Tua palavra que a paz reina, é só pela Tua palavra que há regeneração, é só pela Tua palavra que há novo nascimento, é só pela Tua palavra, ó Deus. Não somos de nós mesmos, somos Teus, somos Teus, somos Teus, somos da Tua natureza, nascemos de Ti, somos do alto, somos de cima, e agora estamos buscando as coisas que são de cima, onde Tu estás, ó Senhor Jesus, assentado à direita de Deus Pai. Shehale kalabahade kalabaya, o de kalabahashede kamalabas. Sim, ó Deus, sim, ó Deus, é só pela Tua convocação que o povo entra em oração, é só pelo Teu chamado que as pessoas respondem, é só pelo Teu Espírito, não é por força, nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, o Teu Espírito, o Teu Espírito. Venha Teu Espírito sobre nós, venha Teu Espírito sobre nós, sopra Teu Espírito nesta casa, Deus.
Oh, Shehelabaia. De Calabahaio do que Shecamalabá. Nós queremos construir segundo o teu modelo. Nós queremos fazer segundo o teu modelo. Mostra-nos, mostra-nos, mostra-nos o que tu estás querendo de nós. Mostra-nos, ó Deus, o que tu estás querendo da minha vida, o que tu queres de cada vida, de cada ministério nesta casa. Mostra-nos, ó Deus. Oh, aleluia. Bendito, bendito, bendito. Oh, bendito sejas. Oh, eu quero abençoar essas famílias aqui reunidas. Sejam elas modelos dos céus, sejam elas casas segundo o céu, sejam nessas casas como é no céu. Oh, Espírito Santo, conserta nossos caminhos tortuosos, endireita nossas veredas. Endireita, Senhor. Queremos estar alinhados contigo. Oh Deus, tu estás clamando por esta casa, tu estás clamando por esse país, tu estás clamando por vidas que ainda não te conhecem. Oh Deus, a tua vontade venha ser conhecida de nós. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja teu nome para sempre.